pessoal, como é que a gente pode ver o eclipse aparecendo pra gente no Enem, né? A primeira coisa, a gente tem que entender como é que funciona esse fenômeno. E a gente tem basicamente dois eclipses principais, o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. Esses dois eclipses funcionam sempre quando algum dos corpos envolvidos não recebe a luz. E é aí que a gente vai perceber esse funcionamento. Como é que a gente vai pensar o eclipse, primeiramente, pensado do Sol? Né? A gente sabe que a Terra está girando ao redor do Sol e a Lua está orbitando a Terra. E pode acontecer de, numa determinada situação, a Lua entrar entre o Sol e a Terra. E aí ela vai bloquear que os raios do Sol cheguem numa parte do nosso planeta. Essa parte que não recebe o Sol é a região onde o eclipse vai ser visível. Quem estiver naquele ponto, naquele momento, não vai conseguir enxergar o Sol. Quem estiver em outro ponto não vai nem perceber que isso aconteceu, porque vai ver o Sol, né, ininterruptamente. E aí não tem problema. Como é que funciona o eclipse da Lua? Quando a gente pega a Lua, o Sol e a Terra, para a Lua ser vista pela gente, o Sol tem que jogar a luz para a Lua vai receber essa luz e refletir para a gente na Terra. E como pode acontecer, da Lua entrar, no caso na sombra, né, na parte de trás da Terra, né, se escondendo atrás da Terra, não recebendo a luz do Sol. E aí nesse caso a gente não vai conseguir ver a Lua, já que ela não vai receber a iluminação do Sol. E aí a gente fala que esse é o eclipse da Lua, quando ela fica atrás da Terra, não recebendo a luz do Sol. E, claro, só quem estiver naquela metade, naquela parte do planeta, vai conseguir enxergar isso. O eclipse do Sol ele é mais difícil de ser visto, né? Porque como o Sol é muito maior e a Lua é muito pequenininha, ela só tampa uma região pequena, né, do nosso planeta que não recebe a luz. Agora, quando a gente pensa no eclipse da Lua, não, ela vai ficar por trás da Terra, então por um bom tempo ela não vai receber a luz. E aí muitas pessoas vão conseguir perceber, né? Vai estar uma região maior coberta por esse eclipse. Legal, então vamos ver um exemplo de como isso pode aparecer pra gente aí. A figura abaixo mostra o eclipse solar no instante em que é fotografado em 5 diferentes pontos dos planetas. Então ele marcou aí o ponto 1, 2, 3, 4 e 5. 3 dessas fotografias estão reproduzidas abaixo e ele mostra os desenhos aí pra gente ver. As fotos poderão corresponder respectivamente aos pontos. Então qual é a ideia? Você tem que olhar para essas figuras que o programa te dá e perceber de qual ponto seria possível, né, uma foto daquela ser tirada. No esquema que a gente tem, são os pontos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, primeira coisa, pessoal, o ponto 1 aqui, né, e o ponto 5, que é o ponto mais à nossa esquerda, ele não vai perceber o eclipse, porque repara, o Sol está lá em cima mandando luz aqui pra gente na Terra. O cara que está nesse canto bem mais para cá, ele não está sendo coberto por essa sombra que a Lua vai projetar. Então para ele, tanto faz se tem eclipse ou se não tem, ele não vai ver. Os caras que vão ver os eclipses são os caras que estão mais aqui, ó, nesse meio do nosso caminho. Certo? Se a gente pegar o nosso desenho, você vai perceber que o ponto 1 é um ponto bem aqui nesse extreminho. Ele está quase dentro da região do eclipse, mas ele ainda não está. Enquanto todos os outros pontos, o 2, o 3, o 4 e o 5, eles estão cobertos por essa região de eclipse. Então a gente descarta o número 1, que nenhuma foto foi tirada por ele. Tudo bem? O que eu quero que você perceba? Quanto mais aqui, né, à esquerda, você vem vindo para cá, você vai cada vez ficar mais dentro da sombra. Vê se você percebe. Nesse canto aqui, nesse lado, você não recebe a luz do Sol que vem do extremo oposto, mas você recebe a luz do Sol que vem aqui da sua frente. Como é que você veria isso? Seria um desenho parecido com esse. A parte da direita do Sol você não vai ver, porque a Lua bloqueou, mas a parte da esquerda você vai conseguir enxergar. O cara que está aqui exatamente no meio, que é o nosso ET, que é o eclipse total, ele não vê nada, porque aqui não vai chegar nenhum pinguinho de luz. Agora, o cara que está aqui ele tem um eclipse parcial, assim como os que estão aqui também vão ter um eclipse parcial. O cara que está no lado direito, ele só vai ver a luz vindo da direita do Sol. A luz que vem da esquerda não vai chegar nele, a Lua vai bloquear. E ele vai ver um desenho mais ou menos assim. Esse lado claro e o lado esquerdo escuro. Legal, galera? Então, juntando tudo isso para a gente organizar, o que a gente vai conseguir perceber? Que dá para a gente enumerar essas fotos. A primeira foto a gente vai perceber que é o desenho número 3, que é exatamente quando o carinha está aqui, ó, perto da região do eclipse total, que é o que a figura mostra pra gente. Ele não está vendo tudo apagado, mas ele está vendo um ladinho apagado. O nosso desenho, né, o próximo desenho é o desenho número 5, que ele está mais para o lado de cá, ó, e ele está vendo uma grande parte do Sol. Ou seja, ele está se afastando mais aqui da região onde o eclipse está sendo visível. E o nosso último desenho é o desenho 2, porque é o desenho quando ele está aqui do lado do eclipse parcial. Legal, galera? Então, com isso, a resposta é a letra